O Flamengo aproveitou o tropeço do Botafogo, retomou a liderança do Brasileirão, bateu... O Flamengo foi mais um time a poupar jogadores pensando na Copa do Brasil. Aliás, poupar não, cuidar. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. A partida diante do Atlético Goianiense valia demais. Uma vitória colocaria a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Duas das principais peças que não foram preservadas logo apareceram para decidir. Aos 18 minutos, Arrascaeta cruzou e Pedro completou para o gol. Foi o 10º do artilheiro do Brasileirão. O Fla poderia ter ampliado ainda na etapa inicial, com os laterais surgindo dentro da área. Primeiro com Ayrton Lucas, depois com Varela, mas a defesa apareceu para cortar. O lance de mais perigo dos goianos no primeiro tempo aconteceu já nos acréscimos. Depois de boa troca de passes, Janderson finalizou para a defesa de Matheus Cunha. Na volta do intervalo, o Atlético até esboçou uma pressão. Shailon e Gonzalo Freitas tentaram de cabeça, mas Matheus Cunha apareceu bem. Até que aos 15 minutos, Ayrton Lucas recebeu de Pulgar e rolou para Arrascaeta fazer o segundo. No fim, Vinha cruzou, Gabigol não deu em bola e Carlinhos poderia ter feito o terceiro, mas parou em Pedro Rangel. Nada que estragasse a festa dos quase 62 mil flamenguistas. Placar final, 2-0. Ter grandes jogadores assim, que podem entrar e dar conta do recado de domingo para quarta, de quarta para domingo, sabendo quantos jogos grandes a gente vai ter e que vão definir um pouco do que vai ser esse ano nessas próximas semanas, tanto de Copa do Brasil, como Brasileiro, como Libertadores. O resultado manteve o Atlético Goianiense na lanterna. Nós vamos seguir lutando, brigando para que o Atlético possa desempenhar um pouco melhor. Faltam 18 jogos ainda, eu sei que a cada derrota vem o sentimento de inconformismo, de tristeza, mas acima de tudo a gente tem que ser forte nas nossas avaliações e seguir pensando de forma positiva. 5 rodadas depois, o Flamengo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas não há muito tempo para comemoração. Na quarta-feira, o rubro-negro já volta a campo, recebe o Palmeiras aqui no Maracanã, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E já tem até gente escalada por Tite no gol. Quarta-feira o Matheus é titular? Sim. O nosso time vem dando grandes respostas quando enfrenta grandes adversários. A gente tem que se preparar melhor ainda, não só para esses jogos, mas para os outros que vão ter nesse meio tempo, para conseguir fazer grandes resultados, conseguir passar nas competições de mata-mata e nos manter lá em cima no Brasileiro. Olha só, a postura bem diferente da do Palmeiras, que praticamente poupou todo mundo, menos o Estevão, que voltava de uma lesão, foi testado e se lesionou outra vez. Agora o Flamengo colocou o Matheus Cunha ali para cuidar do gol, já foi anunciado como goleiro da Copa do Brasil. O próprio Léo Ortiz pode jogar tanto de zagueiro quanto de volante, ele vai bem nas duas funções. Ali ele fica fazendo aquele revezamento, Ayrton Lucas, Vinha no lado esquerdo, não é? Então assim, o Flamengo não foi incompleto, mas poupou alguns jogadores, o De La Cruz principalmente, pensando na Copa do Brasil e mesmo assim ganhou. E ganhou a liderança. Então, o maior problema aí para a cabeça do Abel e do Palmeiras é que o Flamengo ganhou a liderança. É difícil e do Botafogo tirar. Também. Do Botafogo também. O Flamengo chegou bonito com, vamos dizer, com equilíbrio, né? Porque você estudar o adversário e você mexer no seu time, não tentar descaracterizar seu time num jogo como esse, é do treinador, que conhece o clube, que sabe o peso que ele está carregando. O Tite sabe o peso que ele está carregando lá. Ele precisa vencer, ele precisa ter um título também. Então você saber mexer no time, qualificá-lo também para não danificar a estrutura, é importante você fazer isso. E foi o que o Tite fez. O Tite fez o beabá. E dando condições para o goleiro, esse vai jogar aqui, esse vai jogar lá. É assim que funciona. O treinador tem que colocar esse peso para todo mundo. Então o Tite está de parabéns e o Flamengo também. Agora, vão ter que brigar para tirar esse primeiro lugar do Flamengo. E tem um jogo a menos do Flamengo, já o Botafogo e o Palmeiras têm todas as partidas em dia. O Fortaleza, que é o quarto colocado também, tem partida a menos. Então, esse campeonato está longe de estar definido, mas o Flamengo, pelo elenco, pela qualidade,
sempre é favorito, não tem jeito, não é? Junto com Botafogo e Palmeiras, vai. Agora, vamos mudar para o jogo do canal Jogo Aberto do YouTube. Você fica na TV, se conecta na internet também, porque vamos repercutir a liderança do Flamengo. E Tite, técnico do Mengão, vai falar por lá também. Fez um jogo equilibrado nessas duas ações, concordo na que tu te referiste. Ele fez um primeiro tempo com um volume muito grande. Talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. Voltou no segundo tempo, os primeiros 10 minutos, o ímpeto maior do Atlético Goianiense, a gente já retomou em seguida, fez o 2-0 e esteve muito próximo de fazer o terceiro gol, então ele teve essa consistência. Eu digo assim que ela é de equilíbrio, ações ofensivas, ações defensivas, bolas paradas ofensivas e defensivas. Quando a gente equilibra essas ações, a gente seguramente está numa performance boa ou muito boa, que não foi o caso. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. E volto a repetir, eu não sou nenhum... Depende do resultado para estar técnico do Flamengo. Se não tem resultado, eu acho que vai ficar como? Então, é cuidar sem poupar. Lohan joga muito. E como um garoto também, ele vai oscilar e vai ter a possibilidade de reeducá-lo e reconduzi-lo. E esse é comigo, eu falei com ele dentro do vestiário. Tipo, tu vai conversar comigo amanhã para conduzir essa situação. Porque ela é de evolução, ele é de jogar na base, tal qual o Matheus Gonçalves jogou. E essa formação desses jogadores mais jovens, a gente tem essa experiência. O Kleber é muito próprio de trabalhar com garotos jovens, de ter esse feeling, esse approach. O César não, o César é o mais cascudo daí. Mas de fazer essa condução, essa maturidade, essa calma, para que possa reconduzir e retomar o melhor padrão. Recortes passados são recortes passados e são situações... Quantas vezes vocês aconteceram de errar nas atividades profissionais de vocês e reconduzir já no outro dia e tal, porque esse é um processo todo de maturidade e de evolução. Isso é perfeitamente natural. Nós estamos falando do Lohan em relação a isso. E eu e todos nós, é um processo de vida constantemente evolutivo. A outra parte é de tomar gol. Não é o goleiro que toma gol, é uma equipe que sofre gols. Não é uma equipe, não é um centroavante que faz gol goleador, é uma equipe que constrói. A gente tem que ter essa percepção. Se não tiver essa percepção, a gente fica individualizando. E futebol definitivamente não é um esporte individual. Aliás, até esportes individuais, eles têm todo um aparato de fisioterapeuta, de fisiologia, de psicólogo, olhem as Olimpíadas e a gente tem a condição de ver. Então, é multifatorial. Quarta-feira o Matheus é titular, sim. E há uma concorrência, independentemente disso, uma concorrência para dar dos dois de performance. Ela é de qualidade, ela não é definir tu é esse, tu é aquele, tu é na Copa do Brasil, tu é oportunidade. E é essa evolução, essa briga do sarrafo na qualificação profissional de cada um. De baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo e ele está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes também que diz assim, ó, esse jogo foi com uma facilidade maior que venceu. E não vai ser. Então, Atlético Goianiense é boa equipe, muito bem dirigida. Hoje tu tem toda a qualidade em termos físicos, eles estarem sempre na plenitude. Os jogos é muito achatado, o campeonato é muito difícil, muito achatado. Alternância de quem está buscando. Nós vamos começar já com isso no telão. Vamos fazer isso. Bora. Mostrar. Porque o começo do programa já é tratando desse assunto. Essa briga muito mais animada na ponta da tabela. Começando por quem está na ponta. A gente está vendo uma troca de liderança que a gente não viu no primeiro turno ano passado. A gente viu o Botafogo disparar com uma diferença absurda. Então ele vira o segundo turno com muitos pontos de vantagem. E olha só, essa é a alternância que a gente tem até agora. Não muda tanto de time, mas muda bastante, né?
Olha aí. A gente começou com o Atlético Paranaense, aí depois o Flamengo, o Red Bull, aí o Botafogo assume, aí depois o Atlético Paranaense, aí vem o Flamengo, Botafogo, Flamengo. Flamengo tem... Até agora é o time que mais passou na liderança até agora. 6 rodadas consecutivas, o Botafogo 4 e o Flamengo voltou. E bom lembrar o seguinte, o Flamengo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Então tem a mesma pontuação do Botafogo ali, ó, 40 pontos, mas ainda tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Inter no Beira-Rio. Exatamente, era que o Inter ia jogar a Sul-Americana, né? Daí... O Inter tem 15 jogos, né? Da Sul-Americana. Tem 20 rodadas, o Inter tem 15 jogos. Então descobrir qual jogo o Inter está devendo também não... Não, mas o do Flamengo é do Inter. Provavelmente foi o jogo que era para ser na rodada agora da Sul-Americana, né? Rodada passada. Mas enfim, essa é a situação. A gente vê aí um campeonato mais disputado, com uma diferença pequena. Tem um outro detalhe importante aí. Não é só essa troca de liderança. É a distância. A gente não vê ninguém ali. Acho que o máximo de diferença que a gente teve foram 6 pontos. Porque a gente não está vendo ninguém manter uma regularidade em desempenho, né? Os times estão oscilando demais. O próprio Atlético Paranaense, quando ele assume a liderança ali na 5ª, 6ª rodada, ele depois tem uma queda muito grande de desempenho. Hoje a gente não está conseguindo assistir o Atlético jogar com o mesmo futebol que jogava naquele momento. O Bahia está caindo que era treinado pelo Cuca. O Bahia tem oscilado muito nas últimas rodadas. O próprio Palmeiras. Nas últimas 2, 3 rodadas já é um futebol de menos intensidade, com uma entrega que a gente não consegue ver daquela que caracteriza o Palmeiras. Tecnicamente é um time que não está conseguindo envolver, teve a saída do Estevão também, que retornou no último jogo. Então, o Flamengo, com os jogadores que saíram para a Copa América, ainda não sofreu tanto assim, mas mudou bastante a forma de jogar com a saída desses jogadores para a Copa América, encontrou um jogo de mais força física, imposição. O Botafogo, ao meu ver, já mostra certo cansaço, e tendo que revezar o time para manter o equilíbrio, né, físico dos jogadores, a gente percebe que os times sentem esse revezamento que os treinadores vão fazendo. É difícil manter o mesmo padrão de jogo com muitos jogadores que vêm da reserva. Então, acho que é um campeonato assim, onde o time que tiver mais elenco vai acabar definindo bastante assim, a competitividade. Porque eu percebo já as equipes desgastadas, cansando muito rápido no campeonato. A minha dúvida... Exatamente. Desculpa, Jéssica. Diga, vai lá. Você terminou? Terminei. Desculpa. A minha dúvida é saber se tem mais algum clube, além de Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que vai brigar pelo título. Se alguém vai atropelar. Sabe que o Cruzeiro vai atropelar com grande futebol. Vai ter fôlego para brigar lá em cima mesmo. Se o Atlético vai conseguir fôlego para se recuperar no campeonato, se o São Paulo pode ser esse time, não está me parecendo, se o Fortaleza pode surpreender, o Bahia eu acho que perdeu o fôlego, enfim, esses times para chegar nesse ponto dos 3 da frente, eles vão ter que ter a abençoada sequência, mas a sequência é grande. Como o Inter teve em 2020, não ganhou o campeonato por causa da unha do Edenilson, que estava impedido. Então, o Inter naquele campeonato ele ganhou o quê? 8 jogos seguidos, 9, e aí conseguiu chegar na briga com o Flamengo. Agora, se você olhar, são muito estáveis. O Flamengo volta à liderança. O Flamengo só em 2 rodadas não ficou entre os 3 primeiros colocados. A gente está na 20ª. Só em 2 ele não ficou entre os 3. O Botafogo só em 2 rodadas não ficou entre os 4. E o Palmeiras está entre os 4 desde a 10ª rodada. Desde a 10ª rodada. Então, são times muito estáveis. Então, essa é a minha dúvida. Saber se o Botafogo, depois da derrota feia que teve contra o Cruzeiro, se ele vai conseguir se estabilizar e manter essa regularidade. Porque o campeonato não acaba agora. O Flamengo recuperou a liderança. Como o Botafogo já foi líder, o Bragantino já foi líder. O grande mérito desses clubes é que eles estão ficando no bolo o tempo inteiro. Eles não desgarram. Então, na hora do bote final, eles vão estar ali. E essa é a minha dúvida. Eles vão conseguir se estabilizar, aí eu falo sobre quem está perdendo agora, Botafogo e Palmeiras, e se vai chegar alguém junto para participar da festa. E nesse momento, assim, vai ser um momento muito decisivo, porque você tem a volta da Copa do Brasil e das competições sul-americanas. Então vai dar aquela embolada... São 3 semanas, de hoje... Não, de ontem até o dia 21 então, de agosto. Então, que esses times da ponta, eles estão todos envolvidos na tudo vai acontecer nessas 3 semanas. Todo mundo está envolvido. A parte de baixo também. A parte de baixo também está. Mas, por exemplo, Fortaleza e Cruzeiro, eles têm uma competição a menos. Sim. Então, ali, né? Sim. Então, vão conseguir descansar um pouquinho mais. Aliás, curiosamente, acho que a próxima rodada do Brasileiro é exatamente... Eles não têm a Copa do Brasil. Não tem a Copa do Brasil.
É. É isso. Mas eles queriam ter. Queriam, mas Não, eu já acho que não tem... Acho bem interessante. Eu queria... não dá, o calendário não dá. Mas queria não jogar? Queria estar de fora? Eu não queria, né? Então vamos começar a melhor falar encarar. da rodada? Vamos A gente começar não então tava pelo falando da líder? rodada? Oi? A gente não estava falando da rodada? Não, mas é que agora Mas é a gente jogo vai específico, jogo a jogo. falar jogo a jogo. Vai, eu começo. Eu quero irritar. Vamos lá, é que o Lédio machucou a mão quando ele entrou de skate. skate foi, Ele pegou caiu, na rodinha. Porque o back, como é que é? O Switch backhand. hand. O dedo Que dele. a gente, pegou na a rodinha. gente torceu pra ele cair, né? E Dizem não pode que não torcer pode, pra não mas cair. eu torci Como pro é Red que você cair. faz pra torcer pro outro ganhar sem torcer pro outro cair? Eu acho Gente, que eu não ainda consigo nem descobrir. subir no skate, Não quanto consigo mais descobrir praticar o skate. Vamos lá, então. A gente vai começar pelo líder aí, né? Venceu. Os times lá de cima, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo apareceram com escalações alternativas, pouparam jogadores específicos, né? E o Flamengo foi o único que se deu bem. Tem alguns pontos desse jogo para a gente tirar essa vitória diante do Atlético Goianiense. Primeiro, que o Flamengo não tomou gol depois de 7 rodadas. Coincidentemente, está chegando um auxiliar novo exatamente para cuidar da parte defensiva, né? Que é o Vinícius Bergantin, que estava na Ferroviária. Já observou esse jogo e então é um detalhe importante, que o Flamengo estava tomando muito gol, estava vencendo, mas estava tomando susto. E aí, nesse jogo, outro detalhe é o Pedro, artilheiro do campeonato, vem fazendo uma temporada espetacular e mais uma vez foi decisivo, né? O Flamengo, então, muita gente estava chamando de Flamengo 2-1, né? Que todo jogo ganhava por 2-1. Tomava um gol, né? E fazia gol no Virava. final, mas ganhava, é o que eu falo. 7 jogos Aí, seguidos tomando durante gol. o período da Copa América, que não ia aguentar, não dá pra viver sem esses jogadores, ganhou também. Ganhou porque o elenco é muito bom. Muito bom isso aí. Muito bom. Vai poupar jogador. Olha a escalação do Flamengo nesse Você jogo. tem... O Flamengo tem um detalhe, todos têm, mas eu acho que o Flamengo, eu acho que ele consegue expressar isso melhor. O Flamengo não desiste de ganhar, entendeu? Ele tenta ganhar até a última bola. O Palmeiras é muito assim também, né? Ganha muito jogo no final dos acréscimos, mas só ganha jogo no final dos acréscimos porque ele não desiste do jogo, entendeu? Quem fica tá ligado, no jogo até os acréscimos. quem fica ligado. Ontem não foi preciso, esse foi o roteiro que eu imaginava para o jogo, entendeu? Não há nenhuma grande descoberta, o jogo ia ser isso aí, o Flamengo dominante, um ataque contra a defesa e no final o Flamengo ia vencer salvo alguma grande façanha do Atlético Goianiense, que eu esperava uma campanha melhor, inclusive do Atlético Goianiense. O Flamengo venceria por 2-0, 3-0 ou 3-1, tomando um gol. Mas, enfim, ontem não foi preciso. O Flamengo foi dominante o jogo inteiro, sem susto. Por mais que o Atlético até tenha tentado uma ou outra escapada, tentar jogar. Até porque não é um time ruim. O Atlético Goianiense não é um time ruim. Ele faz um campeonato ruim, me surpreendendo. Mas o Flamengo foi lá e cumpriu o protocolo. O que o Flamengo faz? Nesses jogos ele vai cumprir o protocolo. Ele não cumpriu 2 vezes. Foi contra o Cuiabá, empatou e perdeu para o Fortaleza. O Cuiabá eu achei surpresa. O Fortaleza eu até comentei aqui. Perder para o Fortaleza hoje, dentro ou fora de casa, é ruim, mas não é. Eu não classifico como surpresa. Eu não classifico como surpresa. É um resultado que pode acontecer. O Fortaleza hoje é um clube grande no futebol brasileiro. Você vai lá e ganhou o jogo, mas o Flamengo conseguiu se recuperar, os outros tropeçaram, e é o que a gente faz? Está na 20ª rodada, tá? Você está no meio do campeonato. E o Flamengo nunca deixou de estar nesse bolo. Essa é a diferença. E é muito padrão Tite de qualidade. É muito, assim, o Tite vai fazer o time disputar o título. Vai ganhar. O problema da exigência do Flamengo é que ela é uma exigência num nível muito alto. O Flamengo tem que ganhar o campeonato 12 rodadas antes do campeonato acabar, goleando todos os seus adversários. Mas foi mais ou menos o que aconteceu em 2019. Então, quantas vezes isso vai acontecer? O problema é 2019. Então, o parâmetro é muito alto. Então, mas existe uma exigência que aquilo se repita e dificilmente vai se repetir. Então, com o Tite, a garantia vai ter disputa de título. O Flamengo estará na disputa do título. No final do ano, veremos o Flamengo talvez campeão, faltando 2 rodadas de antecedência, talvez disputando o título, faltando 3 rodadas de antecedência, mas vai estar na disputa do título, que vai jogar contra o Atlético Goianiense dessa maneira e contra o Palmeiras dessa maneira. Com mais participações em gol do Flamengo. Não, tem isso, porque ele participa Porque ele muito das jogadas. Ele é líder, um dos líderes em assistência, né? Tem 5. Então ele fez 10 gols no campeonato, fez 5 assistências, 15, tudo em 20 jogos. Ele só não participou em gol
Em 4, 5 jogos. E aí, ele põe a bola na área de cabeça, ele vai. Coloca a bola na área para finalizar, ele finaliza de todas as maneiras, tá? Tem um repertório vasto para finalização, sabe encontrar a finalização ideal para aquela jogada, frente ao goleiro. Ele está usando todos os recursos dele. Sai para jogar e joga, porque antes falava o Gabigol, e é verdade, o Gabriel tem mais jogo fora da área, se movimenta melhor pelo lado, participa, e é verdade, mas o Pedro evoluiu nisso também. Talvez ele não chegue a fazer igual fazia o Gabriel nos tempos de Gabigol, né? Agora é Gabi Banco, né? Mas, enfim, ele já evoluiu nessa questão também. A Gabi Banco, mas é bom, né? Porque você tem uma substituição dessa para fazer, então, é muito boa. E você tem as competições, né? Que Isso. Vai ter que dar uma Mas a mesclada. forma de jogo Tem do espaço. Flamengo, a forma de jogo que o Tite gosta, precisa de um centroavante de referência, que é o Pedro. Tem muito mais a ver com Qualquer um. Tem que ter na seleção brasileira, inclusive. O meio-campo que o Flamengo tem também. Mas jogando assim pelos lados, como o Tite gosta, né? Ele gosta do papel tático que o Pedro faz também, de arrastar a marcação. O Gabigol não é esse cara. O Gabigol precisa da movimentação intensa ao redor dele também, para o jogo fluir. O Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. Sim. Dentro e fora do Brasil. Procura um centroavante. A Wendrick tem 17 anos. Procura um centroavante hoje, jogando no Brasil e fora do Brasil, que é melhor que o Pedro. Não tem. Não, o Hendrick pode disputar uma vaga com o Pedro. Agora, o Pedro não estar na seleção brasileira é uma aberração. Então, Pedro, é importantíssimo o Flamengo manter o Pedro, porque é um jogador que ele joga em muito time da Europa e de ponta, com louvor. Agora, porque ele não foi para a Copa América, eu não sei dizer. Eu não sei explicar, porque ele jogava ali fácil. Não, e até a Jéssica falou, para o esquema do Dorival Júnior também. Ele teria Rodrigo de um lado, Vinícius Júnior do outro, Pedro por dentro. Ele está jogando muito bem, muito bem. Ele finaliza bem, ele se posiciona bem, ele dá assistência, ele joga pro time, ele Calma que em setembro tem convocação para as eliminatórias. Não, eu imagino que ele vai ser chamado dessa vez, né? O Dorival é um bom treinador, eu acho que, não sei qual foi, o que ele trabalhou com ele, né? Exatamente, não sei qual foi a argumentação dele. Uma hora a gente vai ouvir, a gente vai entender o que o Dorival vai dizer, espero. Mas fez falta naqueles jogos da Copa América. Não sei se o Brasil ia ganhar com ele, mas ia ter um peso dentro da área que não teve. E olha só, a gente está aqui falando do Pedro, dos números do Pedro, quanto o Pedro é importante. Né? Tem o Arrascaeta para a gente falar também, que ontem foi decisivo mais uma vez. E aí está a sequência do Arrascaeta decidindo. Assistência contra o Criciúma. Olha o gol, cara. Gol contra o Vitória. Que foi um golaço, mas assim... A gente falou que o jogo foi ruim, mas ele, na hora que tinha que decidir, decidiu. Então não foi uma atuação maravilhosa, mas ele estava lá e decidiu. Essa bola pro Pedro. E participou dos dois gols ontem, nessa vitória de 2-0 contra o Atlético Goianiense. Então... Mas a gente também está falando... ele deu no contrapé do goleiro, A gente também está falando de um dos melhores 10 do país, né? Se a gente está falando do melhor 9 do país, o Arrascaeta... Ele não joga na seleção uruguaia porque quem joga é outro jogador do Flamengo. Então, olha, é elenco, assim. O elenco faz muita diferença. E aí a gente tem a Arrascaeta, tem Pedro, quem come a bola e comeu durante a ausência dos jogadores da Copa América foi o Gerson também. Então, olha, assim, o que o Flamengo tem, entendeu? É muito difícil, acho que o Botafogo e o Palmeiras também, pelo trabalho estabilizado de muitos anos, tem condição de disputar o título com o Flamengo. Mas o Flamengo, pelos jogadores que tem, é o favorito do campeonato. Só voltando ao assunto que eu já falo aqui há 3 semanas, o Rizek está sempre me perguntando, a Joana já sabe até o que é. Eu falei há 3 semanas que o Botafogo tem um time hoje para competir, em elenco, para competir com o Flamengo e com o Palmeiras. E tem. Só que... Nesse momento, os jogadores do Flamengo bons estão resolvendo os jogos, entendeu? E o Botafogo perdeu jogadores bons. E o Flamengo não tem ninguém fora por lesão. Não tem. Isso aí faz diferença. Quando o Flamengo teve jogadores perde o Arrascaeta e o Pedro, por melhor que seja a reserva, não vai fazer a mesma coisa. O Botafogo perdeu o Júnior Santos. Perdeu o Eduardo, que era o melhor meia que ele tinha. O Oscar Romero é um bom jogador, mas é diferente, entendeu? Então, isso faz diferença. O Palmeiras... Muitos jogadores, o Abel botou um bom time em reserva para jogar contra o Vitória. Um bom time em reserva. Numa noite boa,
ele ganharia do Vitória. Foi uma noite péssima para todos os jogadores. O Palmeiras jogou muito mal aquele jogo. Então, os três têm bons elencos. Acho que o Flamengo tem até acima, claro. Mas tem mais jogadores craques, decisivos, diferentes. Agora, os dois têm elencos muito bons, muito competitivos. Agora, quando os caras entram em campo e não jogam bem, cara, não tem padrão de elenco, patamar, carimbo de competente que resolva, né? E o Flamengo sempre tem um ou dois resolvendo. Não, o Flamengo, quando teve as ausências na Copa América, mesmo assim, conseguiu jogar. Você lembra no início do campeonato que o Luiz Araújo fez um monte de gol importante contra o São Paulo? Agora o Luiz Araújo parou de fazer gol. Tá ficando no banco, não entra. Mas teve um momento dele. Então tem sempre alguém. Carlinhos já fez 2 gols. Muita gente achava, o Carlinhos chegou, não vai jogar. Gabigol? E 2 gols. Gabigol. Sim. Também tá entrou e ajudou a resolver algumas partidas aí. Temos um grande campeonato. Temos 3 times fortes na frente. A minha dúvida é saber, alguém vai querer participar dessa festa? Por enquanto, quem está na frente ali, escolhendo convidado, é o Flamengo. Me parece o que o Cruzeiro pode chegar. Se eu tivesse que olhar para a tabela hoje e apontar um time que tem muita possibilidade de brigar lá em cima, é o Cruzeiro. Pelo trabalho consolidado, tá recebendo reforços, pelos reforços fortes. E a gente vê um futebol muito bem jogado. Tem que escalar, hein? Tem que escalar. Já está sendo... Contratou, tem que escalar. Como é que não vai Já estão sendo escalados. A gente vai falar desse jogo aí, a gente vai falar mais do Cruzeiro, mas sobre esse assunto, essa polêmica com o Pedro Lourenço, até, obviamente, o Seabra foi perguntado sobre isso antes, depois do jogo, e aí ele, não, tá tudo certo, foi na toca. Não, mas o resultado é a melhor coisa para virar a página, né? É a melhor coisa. E aconteceu da melhor forma, porque o Cruzeiro vence no Newton Santos por 3-0, com golaços, jogadaças, Cruzeiro praticando o fino da bola. Então, aí é muito mais fácil de virar essa página realmente. O Cruzeiro faz um bom campeonato, Fernando Seabra faz um bom campeonato. E não tem exatamente... Aliás, eu sou contra quando a gente começa a cair muito naquele papo. O fulano poupou, poupou o Abel no fim de semana, deliberadamente. Sim. Eu acho que ele escolheu e acho até pelo momento do Palmeiras, o Palmeiras me parece, teria que ouvir o Abel falar, o Palmeiras me parece que ele vai olhar para a Copa, até porque são perspectivas diferentes de elenco. Quando você olha para o Flamengo, que você tira um jogador e coloca o Léo Ortiz, você saca o De La Cruz, porque o Tite verbalizou, né, na entrevista, não é achismo nosso, o De La Cruz não tem condição de estar em campo hoje. Porque ele veio da batida da Copa América e tudo mais. Não tem tendão, né? Tendões, né? E o Arrascaeta, por exemplo, o Bubu gosta de falar muito de minutagem, né? O Arrascaeta teve a minutagem menor que a do De La Cruz na Copa América, então ele vai se recuperando. Eu acho que aí não é uma questão de poupar, Edu, é uma questão de você não ser até burro, com perdão da palavra. Se você está vendo que o cara está estourando, você tem uma sequência agora de 4 semanas aí pela frente, que é mata-mata para decidir sua vida nas competições, na Copa do Brasil e depois na Conmebol Libertadores, não é uma questão de, eu vou poupar, vou segurar porque eu quero ele inteiro. Não é porque se você não segurar, ele não joga. Então, é uma questão um pouco diferente. Não tem muito a ver com poupar, tem a ver com você rodar elenco. O Bueno, que é um grande especialista nosso aqui do futebol internacional. O que os principais elencos da Europa fazem com Copas e campeonatos nacionais? Depende da fase. É comum a gente ver, por exemplo, 2 times, né? Em alguns. Normal. Um goleiro para a Copa. Do goleiro da Copa. Exato, e lá é algo que se tornou cultural. Aqui, poupou. Se está poupando é porque não está dando atenção devida para o campeonato. Se está poupando, não, é uma coisa que vai acontecer. O Tite deu aquela entrevista lá no final de março, início de abril, que o Zé bate muito na tecla, pega no pé. É humanamente impossível ser com o mesmo time e chegar em 3 frentes. O que não é humanamente impossível é com o elenco que ele tem ele brigar nas 3 frentes. Porque ele pode rodar. Ele tem qualidade para isso. Então, acho que o Flamengo está muito mais rodando. Eu não gosto de usar muito esse termo. O Bubu fala de gestão de minutos. Você tem um time que tem elenco para fazer isso. O Flamengo, e a maior prova foi quando todos os jogadores estavam disputando a Copa América, o Flamengo foi bem. E outra coisa, vai chegar num momento ali que se tiver que apertar, o Flamengo tem mais garrafa vazia para vender em termos de elenco. Eu acho que as temporadas de Botafogo e Palmeiras, elas vão ser direcionadas, obviamente, pelos resultados em mata-mata. Se você cai de um mata-mata, você vai dar outro olhar para o Campeonato Brasileiro. Se você se mantém vivo em 2 mata-matas, você tem o Flamengo despontando e com mais elenco, você vai olhar com um pouco mais de cuidado para o Campeonato Brasileiro. E falar isso não é problema, não é demérito. O que aconteceu com o São Paulo ano passado? Claro. O São Paulo olhou para a Copa e falou, aqui eu vou beliscar, aqui eu vou machucar, aqui eu estou grande, aqui eu estou vencendo os principais rivais, aqui eu estou confiante.
E aqui, inclusive, o São Paulo despachou o todo-poderoso, malvadão, o Bubu falava que era favorito, Flamengo na Copa do Brasil. Então, eu acho que essas 4 semanas agora, elas vão direcionar a temporada. Não porque o clube não quer, não porque o clube não quer um título, é porque o calendário, se você tem um elenco grande, da média, você não tem como virar e falar, eu vou correr em todos. O Flamengo tem uma situação atípica de montagem de elenco, financeiro e tudo mais. O Flamengo tem. Não é que se cobre mais ou menos, mas o Flamengo, quando saca, por exemplo, o Fabrício, coloca o Ortiz. Se saca o De La Cruz, ajusta o Gerson. Se vai sacar o Pedro porque está suspenso Luiz Araújo, vai vir com o Gabigol para jogar de fora. É muita opção, cara. Porque na verdade o Rodrigo Bueno tem essa tese, até acho que em alguns momentos exagerada, em relação ao Tite de mudança. Ele fala que não é o Tite não mudou, ele reprogramou. Não são ações, são movimentos. E aí, para alguns, a palavra poupar seria algo que o Tite não tem no vocabulário. Mas, Rodrigo Bueno, eu separei aqui uma imagem, eu quero a sua opinião. O Pedro ontem tomando um cartãozinho, que seria o terceiro. Olha lá. Aí ele cai de novo. Ele já estava para ser substituído, Aí ele falou... Tinha um narrador que falava, a bola passou, me chuta. O dele tá em mim. Não, lembra de mim, professor. Olha lá, ajeitou. Cabelo. Quem será o substituto de Pedro? E ele não joga, o Nath, contra o São Paulo. Luiz Araújo também não. Nem o Luiz, mas o do Luiz Araújo foi absurdo, né? O Luiz Araújo acho que a gente tem que falar, inclusive. Mas tudo bem, mas o do Pedro... Mais uma vez esse árbitro fazendo lambança. Não, isso mais sim, uma, do Luiz, mais uma. Mas essa do Pedro, ô Bubu, não dá uma carinha. Você que é o nosso especialista, o nosso essa queda dele foi quase o Bubu. Você tem DRT de ator. Isso pouca gente sabe. Você 6 meses de teatro Wolf na Maia, PUC, no Tuca. Fez o curso especial, né? Fez o Wolf Maia. Molière, minha especialidade era Molière. Posso te chamar de artista, né? Sim, porque você não quer mais ser jornalista, então você é influenciador e artista. Influenciador. E artista. Porque o artista pode... Autor. Promotor também. Coach. Modelo. Aí vamos... Modelo. Peraí, não, vamos voltar. Promotor. Eu desfilo figurino sempre. Modelo, Bubu? Vamos usar o celular do Pai Bubu. Pai Bubu. Hoje um profissional, ele tem que ser múltiplo, ele não pode se limitar, entendeu? Exato. Foi-se o tempo, entendeu? Então você tem que estar aberto para todo tipo de oportunidade do mercado. Promoter me pegou. Faz um pedacinho da peça que você fez, assim, olhando na câmera lá no Wolf Maia, por favor. Os 3 porquinhos. Vai lá. Ser ou não ser? Os 3 porquinhos. Eis a questão. Olha isso, aí não chama. Aí nós temos que reconhecer. Não convenceu, Bubu. Tá bem jogado, não tá, sabe? Mas ali, você não acha... É uma peça densa, entendeu? Não, mas aí... profundidade, tá dando vida ao personagem. Você não acha que ali Pedro foi um ator para receber o terceiro amarelo e não jogar? Você tá insinuando que ele tá com medo de pegar o São Paulo? Não. Você falou a palavra medo. Quê? Eu falei dele... Você fala, meu Deus, eu vou pegar o São Paulo. Melhor não ir. Eu falei assim, ele não pode ter tomado o cartão para não ser poupado. Assim, tô suspenso, não fui poupado. Pode ser, cara, mas na boa. Foi uma coisa tão ridícula ali, né? Ele parecia um boneco desengonçado, né? Foi um erro. Não sei se foi algo premeditado. O Tite... Você sabe que eu elogio muito o Tite, né? Sim. Agora Primeiro, boa tarde, Nath, aqui sempre do lado certo da história, Zé. Ela tá muito animada de estar do lado dele, dá pra ver. Você sabe que, assim, uma das virtudes do Tite... O programa começou 2 horas. Os times do Tite são disciplinados. Você pega o Corinthians na época dele, era um time que tinha menos cartões. Assim, então, você pode até achar que não era um futebol tão vistoso, tão bonito, não sei o quê, mas os times dele normalmente são... digamos assim, polidos, educados, tem fair play e tal. Então, assim, o Mourinho, por exemplo, é um cara que faça qualquer coisa para ganhar o jogo. Então, força cartão amarelo, se precisar... Né, o Eurico Miranda fazia isso, teve final Palmeiras e Vasco, orientou o Edmundo para ser expulso para poder jogar a segunda final. Tem gente que pensa nisso. Qual que é o jogo que o cara vai tomar o cartão para forçar e tal. Isso chama-se planejamento. Planejamento, estratégia, é uma tática. Então. O Tite, até onde eu sei... Ele não trabalha muito com isso, não. Fica preocupado. Olha, toma cartão aqui, força cartão aqui. Eu acho que não combina muito com o jeito, né? O Tite é meio aquela coisa de ser pastor, professoral, de dar lição de ética, de moral, não sei o quê. Acho que não é muito o perfil dele ficar determinando que jogo que o cara vai tomar cartão, ou força aquilo, força isso. Mas ontem, provavelmente, foi uma ordem para ele forçar o cartão. Claro, do Pedro. Então, se foi, eu vou ficar surpreso. Assim, por exemplo, como o Bernardinho no vôlei, certa vez... orientou o time a não usar força máxima no vôlei para avançar na competição. Coisa que não é muito esportiva, né? A pergunta é a seguinte, Bubu, para você ver se foi ou não. Vamos ver se fosse uma semifinal.
ele iria forçar o amarelo para não jogar a final? Essa pergunta é difícil, hein? Não, mas eu acho que não. Acho que, foi acho natural. Que é até compreensível. Forçou. Devem ter falado para ele, Pedro, pega um amarelinho aí para ficar de fora. Maior participação, uma minutagem. O que acontece no planejamento? Isso é natural. O Palmeiras fez, acho que o Abel faz isso de vez em quando. Por exemplo, quando o jogador vai... O Zé Rafael, acho que teve um jogo que ele saiu machucado, aí ele, mais machucado, ele forçou o amarelo porque ele estava pendurado. Foi na cobrança de escanteio que ele ficou segurando. Ele já ia ficar fora, o próximo ele já aproveitou, já queimou a... É natural, já tem. A pergunta seria, Tite, já que você está tocando esse... Tite, você mandou o Pedro tomar cartão amarelo para ficar fora do... Então, essa seria a pergunta. Eu gostaria de ouvir a resposta do Tite, para ver se ele vai dar aqueles rodeios. Manda um áudio pra ele aí. O Pedro não é o primeiro e nem será o último. Não, normal. Pedro vai apurar com o Tite. Eu acho o lance do Pedro... Natural, eu acho o lance do Pedro nada perto do que foi o cartão pro Luiz Araújo. Isso é grave. Luiz Araújo seríssimo. Envolve, me parece, uma mentira de alguém que você pressupõe que a palavra dele vira verdade no documento, que é o juiz. E não é a primeira vez. Então isso é muito mais grave para mim. Ruim, porque, por exemplo, árbitro, o Pedro forçou, o Pedro tomou cartão. É uma questão que vem uma sequência. E o que faz parte do jogo Flamengo também. Agora, eu tinha até anotado aqui. O Flamengo agora tem Palmeiras e Palmeiras na Copa do Brasil, depois Bolívar e Bolívar, e nesse meio tempo tem São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Brasileiro. E botou o Pedro ali, talvez já era uma ideia do Tite segurar o Pedro pro jogo de final de semana. Então, segura zerando o cartão dele, para não perder lá na frente em jogos mais importantes. Isso aí é um outro debate que acontece desde que o mundo é mundo, tudo bem. Agora, o do Luiz Araújo, cara. Não, foi nada. Foi ridículo. Do Luiz Araújo não entrou na minha cabeça. E o que Luiz Araújo, aí você pega a súmula, reclamou, contestou. Onde? Né? E aí é um erro grave. Ele tentou justificar um erro e piorou. Você vive uma situação de que a palavra é igual o guarda de trânsito. O guarda de trânsito vai te multar, você não fez nada, mas você escreveu ali, você fez. Entendeu? Porque pressupõe, né? A palavra dele tem valor de lei, de verdade. Então o árbitro, se a palavra dele, se o relato dele tem valor quase que incontestável, de verdade, cara, você está pegando gente muito despreparada para ter valor de verdade num meio tão sério. E isso eu acho que é muito mais grave. Porque o peso se jogou, se ele não se jogou. Não, isso faz parte, claro. Um monte de coisa ali. O Luiz Araújo, o cartão foi vergonhoso. Não existe. Agora, o Natália... E deveriam questionar esse árbitro. Questionar esse árbitro. Mas o CNM não vai fazer isso. Por exemplo, a gente vê pelo contrário, o CNM vai lá e ainda vai lá e vai proteger o árbitro, falar que ele está correto. Isso eu acho que é uma briga que o Flamengo deveria comprar. Sim. É para pegar a súmula, pegar a imagem, querer ouvir e falar, o Procuradoria, o STJD, cara, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Eu tô indo para um jogo, eu sou líder, já não vou ter meu principal centroavante, eu vou perder meu... O que é isso aqui, cara? Como é que eu admito isso aqui? O que você investe, o que gira o Campeonato Brasileiro, o que é o campeonato, você aceitar que o cara errou e não teve a decência de assumir o erro, aí inventa uma situação que não aconteceu num documento oficial, isso para mim é muito mais grave. Não tem como. Isso para mim é muito mais grave. Tem que ser suspenso o árbitro. Agora, suspenso, não é? Desculpa. Isso, o suspenso não é assim, voltar a apitar na Série B. Suspenso mesmo, claro. Fora mesmo. 4, 5 rodadas para ele entender, porque assim, parte do... Eu tô com o Pedro nessa, em relação o árbitro coloca o que ele... eu vou colocar isso, pronto, acabou. E não pode ser assim. Peraí, mas não tem o áudio? Não pode ser assim. Tem o áudio, tem tudo. Áudio. Mas você acha que vão colocar isso? Coloca. Você acha que vão colocar? Não vão colocar. Seria interessante, mas a CBF tem o interesse de falar, não, nós somos uma entidade correta e nós vamos colocar lisura no campeonato. O áudio está aqui, ou o Flamengo pode ir. Por favor, quero disponibilize o áudio do cartão amarelo para ver se tem alguma reclamação ou não. Se não tiver, tem que entrar com uma pena forte para o árbitro, porque ele está mentindo num documento oficial. Ele está prejudicando de forma deliberada, ou seja, eu quero justificar o meu erro prejudicando uma equipe. Verdade. E aí, não estou falando do Flamengo. Porque se ele fez contra o Flamengo, ele pode fazer contra o Corinthians, ele pode fazer contra o Palmeiras, ele pode fazer contra o Fluminense, ele pode fazer com qualquer um. Então a CBF tem que cuidar desse tipo de situação. Né? O CNM não vai fazer isso. O CNM não vai. O CNM, se bobear, o CNM vai proteger o árbitro. Vai falar que ele está correto, que realmente o jogador do Flamengo xingou, o tratou de forma errada, né? Faltou com respeito. Mas todos nós vimos nas imagens que não foi nada. Que não foi nada. O árbitro errou, ele interpretou de forma errada e aí ele vai lá e se justifica com uma mentira. Então, assim, com uma inverdade, né? Porque não é possível, não é possível. E a CBF não vai fazer nada.
E aí tem o mérito do Flamengo de ser líder, porque está jogando muito bem, usando o seu elenco, como disse aí o Tite, também falando acho que do tá O campeonato. Flamengo está bem, jogando bem individualmente. Isso, Coletivamente não está funcionando tão bem Mas ainda, é que- como já funcionou. Então, e assim, o Flamengo tem esse mérito de olhar para o banco e falar, opa, não está funcionando esse, eu tenho mais um aqui que pode ajudar, pode colaborar. É o mérito do Flamengo, o Flamengo não é líder à toa nesse caso. Mas esse é um dos grandes... uma das grandes forças do Flamengo justamente essa, né? Você tem um jogo que não vai, só que aí individualmente você tem caras que conseguem tirar ali das infrações de segundos jogadas interessantes. O primeiro gol do Pedro, o cruzamento do Arrascaeta é impressionante. Né? Porque ele já viu uma jogada, ele bate assim com a curva, né? A banana, como né? Diz, uma banana, fala. assim, ou desgueio, né? Como diria no interior. A bola vai numa curva, né? Ela abre primeiro, depois ela faz a curva para justamente chegar no Pedro. Mas aí você tem um passe sensacional e o entendimento do centroavante. É impressionante. Aí quando você olha, aí você tem o Gerson que está jogando demais. Está jogando demais, tá jogando demais. O pessoal tem questionado Pulgar, muito o Pulgar, né? Pulgar que voltou a jogar bem. Ontem ele jogou bem. Eu acho que o Mas Flamengo da oscilação, jogou Ontem pra mim foi, jogou bem. ontem foi Gerson, Arrascaeta e... É isso aí, nação. Mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro. Flamengo treina hoje à tarde, já com foco no jogo contra o Palmeiras na quarta-feira, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Né? Para esse jogo, o Flamengo deve ter todos os jogadores à disposição, inclusive o Bruno Henrique, que está fazendo trabalho de transição após ter sofrido uma lesão no tornozelo e já está fazendo o trabalho aí, já talvez seja presença garantida para o jogo contra o Palmeiras, né? Então, meus queridos e minhas queridas, daqui a pouco eu volto com o nosso vídeo da tarde com mais informações. Saudações!